Gênesis 45, a palavra do Senhor diz assim: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, dizei-lhe: Assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado, e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa, e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: São vindos os irmãos de José, e isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Disse Faraó a José: Dize a teus irmãos: Fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã. Tomai a vosso pai e as vossas famílias e vinde para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também: Fazei isto, levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais. Mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos, carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de cereais e pão,
e provisão para o seu pai para o caminho, e despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai, e lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito, e disse Israel: basta, ainda vive meu filho, irei e o verei antes que eu morra. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos, te adoramos na tua presença, diante da tua palavra que revela o teu decreto eterno, o teu plano, que se desenrola, ó Deus, na história da redenção, na história da igreja. Tua palavra, ó Deus, que foi revelada, escriturada, nos foi entregue ao teu povo. E o Senhor também nos envia, ó Deus, a pregação da palavra. Pedimos, venha o teu reino, abençoa, ó Deus, o teu evangelho anunciado, nos dá olhar para Jesus Cristo, nos dá ouvir a boa nova do evangelho por meio desse texto das Escrituras. E pedimos, ó Deus, que o Senhor cumpra todo o teu propósito, abençoa o teu povo espiritualmente. Também, ó Deus, que a tua bênção venha alcançar aqueles que ainda estão longe, aqueles que ainda estão alheios a Cristo e ao Evangelho, que o Senhor se agrade em revelar Jesus Cristo aos corações, quebrantar estes corações, fazê-los perceber, ó Deus, o quanto precisam ir a Jesus para terem vida eterna. Assim cumpra-se todo o teu querer, é o que pedimos e oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos então diante de uma sessão maravilhosa das Escrituras em que há uma solução para todas as tensões que nós vimos iniciar no capítulo 37, desde a meninice de José, desde aqueles sonhos em que o Senhor lhe revelou a sua vontade, o seu decreto, o seu plano, em que José então ocuparia uma função de governo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus irmãos, os filhos de Jacó. Então nós temos aqui uma solução destas tensões, e nós temos aqui também, irmãos, que os irmãos de José, os filhos de Jacó, se submetem finalmente à vontade de Deus, ao decreto de Deus. De fato, nós veremos então a reunião de toda a família. Jacó irá ao Egito e nós vemos então que finalmente José pode revelar quem é para os seus irmãos. Tudo aquilo que José estava guardando em seu coração, as emoções, o quanto ele teve que reter, não pôde revelar-se aos seus irmãos anteriormente. E agora nós temos a fala emocionada de José, do verso 1 a 15, ele se revela aos seus irmãos, e então nós temos aqui o tratamento de todos aqueles problemas, e José então fala ao coração dos seus irmãos, tirando todo o receio também, porque de fato essa revelação é assustadora, essa revelação é terrível, que aquele governador do Egito, aquele temível governador do Egito, que muitas vezes os irmãos de José pensaram que queriam matá-los ou prendê-los ou fazê-los escravos, aquele governador então é o seu irmão José. E aqui, irmãos, nós já falamos, não há vingança em retornar aos assuntos do passado, não há uma ideia de ofender, mas José então ele está satisfeito com a reação dos irmãos. José então percebeu sim que o caminho está pronto pelo próprio Deus
para uma reconciliação. Os seus irmãos estão arrependidos, mas percebam que José, ele não abranda a verdade, ele não fala de um modo a evitar falar a verdade. José, ele revela quem ele é: eu sou José, a quem vós vendestes ao Egito. Vocês me venderam ao Egito, eu sou José, mas fiquem tranquilos, foi Deus, na verdade, que me enviou. Não foram vocês, não foi vós que me enviastes. Não foi vós que me vendestes. É verdade, vós me vendestes. Mas isso procedeu do decreto de Deus. Isso foi o plano eterno de Deus, o seu propósito. Isso é maravilhoso, irmãos, porque isso, de fato, aponta para o Senhor Jesus Cristo. Aponta para o Evangelho. Lembrem, o nosso Senhor Jesus Cristo foi morto pela mão de iníquos, de pecadores, conforme o determinado desígnio de Deus. Há uma vontade soberana, maior do que a vontade do homem, que se cumpre. E José entende claramente isso. José entendeu, José tem uma compreensão do que está por trás da vontade dos seus irmãos, uma vontade maligna, invejosa, o mataram, mas foi Deus, foi a vontade de Deus que José então fosse vendido ao Egito, para que por esse meio houvesse esse grande livramento. José então está emocionado, não pode mais conter a emoção. Nós vimos aqui então que o texto diz, não podendo conter-se, aí no verso 1, José então pede que todos saiam da sua presença, e José se dá a conhecer a seus irmãos. José se revela aos seus irmãos. Tudo isso, irmãos, o Senhor preparou, tudo isso providência de Deus. Tudo isso então nos revela que o Senhor fez com que todas as coisas cooperassem para esse propósito, para o bem da igreja, para a preservação da família da aliança. E então nós vemos também aqui no texto perdão, graça, reconciliação, algo que aponta para o Evangelho. Meus irmãos, irei caminhar por esse texto a partir do seguinte tema: Jesus, a boa nova maior que José. Jesus, a boa nova maior que José. Em primeiro lugar, irmãos, o nosso texto do versículo 1 a 4, nós veremos que a fé é a base para o perdão. Fé não é fé no nada, é fé na palavra de Deus, na revelação de Deus. E aqui no nosso texto, o que exemplifica isso é José se revela aos seus irmãos. E o primeiro passo, então, para que haja reconciliação, o perdão, é que veja o desafio. Esses irmãos de José precisam crer, e isso é terrível para eles, ao mesmo tempo é maravilhoso, que aquele governador do Egito é o seu irmão José. Então, o primeiro grande passo de José, nesses primeiros versos, verso de 1 a 4, é revelar-se aos seus irmãos. Então, José, ele não podendo conter-se, ele revela quem ele é aos seus irmãos. Ele chora, no verso 2, e levantou a voz em choro, um grande alto choro, e disse aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? Então há uma grande revelação maravilhosa e terrível ao mesmo tempo. É maravilhoso porque é o seu amado irmão que é aquele governador e que então é o instrumento até então da preservação da família da aliança, dos filhos de Jacó, mas ao mesmo tempo, irmãos, é uma revelação terrível. Porque esta revelação também lhes lembra do passado e inclui a verdade do seu terrível e maligno passado. Também inclui o fato de quem são os filhos de Jacó. Pecadores terríveis. E o que merecem. Isso lhes lembra, irmãos, que eles acabaram com a vida do seu irmão José. Quando o venderam para o Egito, para a escravidão, eles o venderam.
agora tratavam como se já estivesse morto, porque de fato nada podiam fazer para reparar esta falta, esta grande maldade. E então agora nós temos a revelação de que José vive, e não apenas vive, ele é o governador do Egito, debaixo apenas da autoridade de Faraó. Então nós temos aqui uma revelação, uma boa nova, maravilhosa. Ou seja, o homem que pode nos ajudar e que está a nos ajudar e que pode nos ajudar com mantimentos, este homem não é nenhum outro senão o nosso irmão José, um da nossa carne. E isso explica muita coisa dos últimos acontecimentos, do que vem ocorrendo até então. Isso explica e cumpre os sonhos antigos de José, que são palavra de Deus, revelação de Deus. Então isso explica e cumpre, de fato, todos se curvam diante de José. Mas, como estamos aqui a argumentar, os irmãos de José precisam, em primeiro lugar, acreditar. E para isso, essa primeira sessão é o que estamos aqui falando. José revela a si mesmo. Mas, irmãos, e aí, aqui também em nosso texto, José não apenas ele revela quem ele é, mas José dá a interpretação teológica de toda essa situação. Isso está do verso 5 em diante. José diz, ele vai dizer aos seus irmãos: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendidos, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. E José conta sobre os 7 anos de fome, que ainda restam 5, e a interpretação é: Deus me enviou adiante de vós para preservação, conservação da vida. Então, de fato, há um plano de Deus. José se revela aos seus irmãos. Essa revelação é movida de compaixão, é o que motiva José. Lembrem, lá anteriormente, capítulo 43, no verso 30, José teve que sair para chorar num quarto à parte. Veja que Moisés já nos deixa registrado para nós que José, mesmo oculto aos seus irmãos, ele se movia no seu íntimo de amor, de compaixão. Também nós vemos aqui no nosso próprio texto, no verso 2, que José chora em alta voz. E também José pergunta pelo seu velho pai, no verso 3. Irmãos, tudo isso pegou os irmãos de surpresa, causou perturbação, confusão e terror, mas graças a Deus e finalmente José pode dar vazão às suas emoções, e é algo maravilhoso, mas algo terrível para os seus irmãos. Eles ficam então assustados diante da revelação. É algo incrível para eles, e será também para Jacó, crer que o temível primeiro-ministro era seu irmão José. Então é algo maravilhoso e terrível. É como o Evangelho também. A boa nova do Evangelho é algo maravilhoso. Deus salva um pecador como você, como eu, mas ao mesmo tempo é terrível, porque revela quem somos. Revela o pecado, a maldade do coração humano. Irmãos, em segundo lugar, do verso 5 a 8, vemos aí que o perdão é o meio para a reconciliação. E nós sabemos que José tem um coração aberto ao perdão, porque José sabe que foi a vontade de Deus, ele reconhece a mão de Deus por trás de todos esses eventos, não nega a culpa dos irmãos, não nega que houve pecado, vós me vendestes aqui para o Egito, mas José os perdoa e José então coloca tudo sobre a mesa para que o problema seja tratado. Irmãos, veja a coragem de José, de fato, e que é uma situação, sim, constrangedora, talvez mais constrangedora do que nós podemos imaginar. É como o Evangelho. O amor de Deus revelado no Evangelho nos constrange. Como pode Deus, o quanto nós ofendemos a Deus, quão grande o pecado da humanidade em Adão, em ter Deus dado a Adão aquele jardim maravilhoso,
um pacto, um mandamento em que ele tinha plenas condições de não comer daquele fruto, e como nosso representante caiu, e nós, unidos a Adão, nascemos em pecado, e o quanto pecamos contra Deus, quebramos todos os seus mandamentos, o ofendemos, e Deus então revela a nós que nos dá o seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. De fato, irmãos, o amor de Deus é grandioso, nos constrange. E então José se revela aos seus irmãos como um irmão amoroso, com o coração aberto ao perdão. Sim, é terrível a revelação de que é José que está ali, mas há muito mais motivos de alegria do que lamento, porque José então revela aos seus irmãos, interpreta todas estas coisas e dá a conhecer aos seus irmãos que há um plano de Deus maravilhoso por trás desses eventos. Meus irmãos, o Evangelho, então, que é revelado desde a queda, lá em Gênesis 3,15, no proto-evangelho, em toda a Escritura, o Evangelho fala de reconciliação. Este plano do Evangelho, este pacto da graça, foi estabelecido na eternidade, antes da fundação do mundo, entre Deus o Pai e Deus o Filho. Então, esse plano em que Deus entrega o seu Filho por nós, pecadores. E o que nós temos aqui em Gênesis e em toda a história é o desenrolar deste plano, em que Deus reconcilia pecadores consigo mesmo. E então nós vemos então aqui nesta reconciliação, isto aqui aponta para o Evangelho. E então é constrangedor José revelar-se aos seus irmãos, dizer: eu sou José, a quem vós vendestes para o Egito. É constrangedor, mas é necessário, para que estes irmãos se reconciliem, para que o problema então seja tratado. Do mesmo modo, a pregação da lei e do Evangelho. Deus envia a pregação que anuncia a malignidade do pecado, o quão pecadores somos. A sua lei, que revela toda a depravação humana. E então Deus nos constrange. A lei de Deus nos confronta e somos constrangidos pelos nossos pecados. Então, é necessário, então, esse confronto. E do mesmo modo como José precisa confrontar os seus irmãos, o Senhor também nos confronta na pregação da sua lei, porque o Senhor deseja o nosso bem-estar eterno, a nossa felicidade eterna, ainda que você tenha que ser constrangido aqui. Então, domingo após domingo, todas as vezes que você abre a Escritura, a Bíblia é um livro que te mata. A Bíblia é um livro, então, que revela o quão pecador você é. Você vem à igreja e você ouve a pregação, e a lei de Deus te mata. E a lei não te dá vida, ela diz que você tem que obedecer a Deus perfeitamente, de modo perpétuo, não pode pecar uma vez. Tem que ser perfeito, tem que ser perpétuo, uma obediência sem nunca, em nenhum momento, nenhum pecado. E então você é confrontado com essa verdade da palavra de Deus, e isso é necessário. E o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo, que você está perdido, que você merece um inferno eterno. E aí então Deus, pela sua palavra, te envia o Evangelho. Cristo, então, o nosso irmão mais velho, morreu por nós na cruz para nos salvar. E então o Senhor, e aqui o caso de José, constrange os seus irmãos para o seu bem, para a reconciliação, para arrependimento. Do mesmo modo, no anúncio da boa nova do Evangelho, está incluso também a mensagem da queda, do pecado original, de que de fato o pecador precisa morrer para que possa de fato nascer de novo pela graça de Deus. Então o Senhor preparou tudo isso, José sabe disso, a providência de Deus preparou esse livramento, essa reconciliação,
preparou a preservação da igreja. E assim como o Senhor pôde preparar esta preservação dos 7 anos de fome, muito mais, irmãos, o Senhor preparou uma preservação do inferno eterno. Essa é a boa nova. O Senhor, na eternidade, já no seu decreto, sabendo de todas as coisas, o Senhor preparou uma preservação em Cristo, para que então fôssemos preservados da condenação eterna. A condenação ou o livramento dos filhos de Jacó foi um livramento terreno. Para a igreja, de modo geral, que inclui os santos do Antigo Testamento e os filhos de Jacó em Cristo, o Senhor preparou uma salvação eterna. E isso revela sabedoria e amor de Deus. E veja, irmãos, como Deus ele não está preocupado em que estes que vão ser alvos dessa salvação eterna passem por constrangimentos, sofrimentos, inclusive dos seus próprios pecados, porque precisam ser confrontados com os seus pecados. José jamais seria quem ele é agora, nesse instante do nosso texto, se ele não tivesse sido invejado e odiado. Então, José sabe que é obra de Deus, todas essas coisas, foi o decreto de Deus. E, na verdade, irmãos, a linguagem de José é uma linguagem de vocação. O Senhor me enviou adiante de vós. Veja no verso 5, na parte final do verso 5. Deus me enviou adiante de vós. Irmãos, essa linguagem que José apresenta é igual à linguagem de uma comissão, de um líder, de uma vocação. O Senhor me enviou. Deus chamou José para essa vocação, sofrer, ser vendido pelos seus irmãos, ser como que morto pelos seus irmãos, viver uma vida de sofrimentos na cadeia, na prisão, para então depois ser exaltado a governador do Egito. O Senhor o chamou para isso. Lhe disse lá atrás, por meio de sonhos, que seria assim. E então há uma ideia de vocação, de comissão, e há uma ideia, e José é consciente que foi Deus que operou todas estas coisas e que com propósito, não apenas dar bênçãos terrenas para José, mas para o bem da igreja, para o bem dos seus irmãos, para o bem de todo o povo de Deus. Nós, irmãos, estamos aqui hoje, Cristo veio porque Deus preservou a família da aliança. Os antepassados do nosso Redentor estão aqui. Se a fome os tivesse consumido e tivessem todos morrido, não haveria, segundo as Escrituras, a vinda de Cristo e nós estaríamos todos perdidos. Mas, claro, Deus é soberano, Ele não permitiria isso. O Senhor, então, preparou este livramento e este livramento, então, chega até nós através de Jesus Cristo. E José entende isso. E José abraça esta vocação. José é o instrumento para a preservação de Israel. José, então, compreendeu toda essa providência de Deus e está plenamente convencido de que há uma vontade soberana de Deus. Irmãos, isso é revelado nas Escrituras. Você precisa compreender isso a partir das Escrituras. Deus é soberano. Deus é um Deus que decreta todas as coisas. Então, o que o nosso texto fala, o que Deus fala conosco a partir desse texto, é que há um decreto do Senhor que governa as ações dos homens, inclusive ações más. Ou seja, falando em outras palavras, enviar José ao Egito foi um ato divino e humano. Foi um ato de Deus e, ao mesmo tempo, um ato dos irmãos de José. Claro que há dois propósitos aqui. O propósito de Deus era livramento, preservação do povo de Deus. O propósito dos irmãos de José ao vender José era satisfazer a sua cobiça, a sua inveja, o seu desejo de, então, se livrar do seu irmão.
Mas muito maior do que a vontade dos irmãos de José era a vontade de Deus. A vontade de Deus é maior do que a vontade humana. A Bíblia, a palavra de Deus não nega que os seres racionais são agentes livres, que todos têm uma vontade, que agem de acordo com uma vontade, que é livre, são agentes livres, mas essa vontade está debaixo da soberania de Deus. Acaba que o agente livre, o ser racional, ao fazer o que quer, de um modo misterioso para nós, cumpre a vontade de Deus. Irmãos, isso não é carta branca para o pecado. O pecador, o agente livre, digamos assim, ele é culpado em pecar. Deus não é autor do pecado. Mas nós, então, sabemos pelas Escrituras de que há um decreto, uma soberania, um plano de Deus, uma vontade de Deus que sempre se cumpre sobre todas as ações dos homens, e que Deus não é o autor do pecado, e que, ao cumprir essa vontade, nós também temos isso nas Escrituras, que fique muito claro, não é violentada a vontade da criatura. Porque muitos, ao ouvirem essa doutrina da soberania de Deus, da eleição, acham que se é assim, então Deus violenta a vontade da criatura. Deus está a forçar os agentes livres, e quando falamos livres, não é livre-arbítrio que foi perdido originalmente, livre é que esses agentes têm uma vontade, que eles agem de acordo com essa vontade. Então, não é violentada a vontade da criatura. O fato de haver uma soberania de Deus, as Escrituras também revelam que há uma vontade da criatura que não é violentada, mas que acaba cumprir a vontade de Deus. Os irmãos de José, então, irmãos, venderam José porque quiseram. Estava no decreto de Deus? Estava no decreto de Deus. Deus revelou por meio do sonho. Agiram como agentes livres, foram movidos pelos seus pecados, mas acabaram cumprindo a vontade do Senhor. Ou seja, a vontade de Deus é maior e prevalece sobre a deles. E então Deus usou este meio e Deus anulou os seus conselhos e propósitos para cumprir a sua vontade, que era livramento para Israel. Da parte do ser humano, houve um desejo de se livrar do seu irmão, mas Deus estava a fazer algo por meio disso. Ou seja, Deus consegue administrar todas as coisas, todos esses eventos, o pecado humano. Deus não é autor do pecado, não violenta a vontade da criatura, mas a criatura cumpre o decreto de Deus e Deus administra estas coisas para a sua glória. Dito isso, irmãos, o pecado é sempre prejudicial. O pecado, de fato, ofende ao Deus Santo. Mas Deus cumpre planos e, mediante a sua graça, Deus opera arrependimento. Deus também, aqueles que não se arrependerem, Deus vai ser glorificado em punir o pecado. Sabemos que a vida sem pecado é sempre o melhor, se isso fosse possível, mas sabemos que não é após a queda. E agora Deus, de modo extraordinário, Ele administra essa condição da humanidade caída, e no caso dos eleitos, Deus conduz os eleitos ao arrependimento. Então, tudo isso vai cooperar para o bem dos eleitos. O pecado, de um modo misterioso, e Deus irá punir o pecado. Deus não é o autor do pecado, mas Ele é soberano e administra sobre o pecado. E Ele revela, e nós sabemos que Ele irá fazer estas coisas cooperarem para o bem dos que amam a Deus. Irmãos, sem discernir esse propósito, de fato, se José não cresce nisso, se a ele não fosse dado essa revelação, esse conhecimento, como perdoar os seus irmãos? Como não ser tomado de rancor, de desejos de vingança contra os seus irmãos? Mas quando nós, e graças a Deus temos as Escrituras, temos essa interpretação dos fatos, Deus nos deu na história da igreja estas doutrinas maravilhosas, quando percebemos, irmãos, que tudo está no controle de Deus,
que Deus tem um plano, que Deus fará todas as coisas cooperarem para o nosso bem, pela graça dele, é claro, sempre. Como é mais fácil, e claro, é dom de Deus o perdão, mas ele nos dá essa consciência e nós então sabemos que há um plano maior do que o sentimento de autocomiseração, o desejo de vingança. A vontade de Deus se cumpre por meio de todos os eventos e Deus usará tudo para o nosso bem. José então encontrou conforto e habilidade pela graça de Deus para perdoar os seus irmãos e claro que a consciência destas coisas cooperam também com isto. Irmãos, em terceiro lugar, nós veremos do verso 9 a 15, a parte final é como Faraó recebe, Jacó recebe a notícia de que José vive, mas de 9 a 15 vemos aí o perdão restaura a comunhão completa, do versículo 9 ao versículo 15. Então, José revela-se aos seus irmãos, ele dá uma interpretação teológica de todos esses eventos, e agora José diz para os seus irmãos que vão ao seu pai, subi a meu pai e diz-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por Senhor sobre toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores. Então, houve uma restauração da comunhão, houve perdão, e aqui nós temos agora, irmãos, o desdobramento destas coisas. José, então, dá instruções aos seus irmãos, envia, então, a boa nova ao seu pai. Então, retornem a Jacó, lhe comuniquem a boa nova, a boa notícia, contem a glória que Deus me deu aqui no Egito, a importância que José tem, o peso de glória que agora José tem como governador do Egito, e que é necessário que Jacó venha, que eles se mudem para o Egito, porque a fome irá continuar mais 5 anos, e em tudo isso, então, há uma ênfase na soberania de Deus. Diga a Jacó do que Deus fez, José, governador do Egito, e então essa é a mensagem, a família terá que mudar-se para o Egito e José irá os alimentar, sustentar, ficar em Canaã. Irmãos, embora Canaã é a terra da promessa, e as promessas, a salvação está ligada a Canaã no Antigo Testamento, mas por revelação de Deus, nesta circunstância específica, Israel precisava ir para o Egito. Permanecer na terra da promessa os levaria à pobreza e à morte naqueles anos restantes. Claro, irmãos, não é fácil, não seria fácil levar essa boa nova para Jacó, contar a Jacó, José vive, incluiria dizer ao seu pai, nós o vendemos, nós o matamos em nosso coração, e explicar como é que José foi parar lá no Egito, e teria que incluir contar todo o seu pecado, ou seja, confessar o seu pecado. Por mais difícil que tenha sido isso era necessário para a cura da família. Mais uma vez o constrangimento que falamos, Deus então irá confrontar o pecador precisa ser constrangido, confrontado com o seu pecado. Para que haja cura tem que haver a ferida. Assim como uma cirurgia na sua carne, muitas vezes o médico ele precisa ferir para que depois venha a cura. Do mesmo modo, espiritualmente, é necessário que haja essa ferida para que então Deus cure os seus servos, que os coloque no caminho em que deve andar. E então, finalmente, a unidade será alcançada. Do verso 14 e 15, vemos que eles se abraçam, beijam, especialmente Benjamim, e a fala de José é encorajadora para os seus irmãos, há lágrimas de todos eles, todos se abraçam. E nós aprendemos muito, irmãos, sobre reconciliação, sobre o Evangelho de Cristo, sobre resolução de problemas, de pendências entre nós, o povo de Deus. E nós vemos, irmãos, que o rancoroso, a pessoa que não entende o perdão, o amor de Deus,
ou seja, aquela pessoa que apenas está buscando a oportunidade para dar um troco, ela perde de vista um propósito maior de Deus no sofrimento. Então Deus tem um plano no sofrimento. A reconciliação, ela é possível, porque nós estamos no universo de Deus, onde há um Deus soberano, onde há um Deus que na eternidade preparou um plano de redenção, de reconciliação, e onde este Deus envia o Evangelho, enviou o seu Filho e envia o Evangelho. Então nós vivemos no mundo de Deus, no universo de Deus, onde há um Deus que reina, onde há Deus o Espírito Santo, onde há Cristo reinando. Deus o Espírito Santo é enviado ao coração dos pecadores, e tudo isso então é possível. E isso é visto na história da igreja. Não é apenas uma mensagem abstrata ou teórica. Houve reconciliação, perdão, e na história da igreja, e pessoas que se arrependeram, se voltaram para Deus e Cristo, o Evangelho, ele é pregado, e pessoas são convertidas de fato, pessoas mudam de vida, pessoas se arrependem, pessoas reconciliam-se com Deus e com o próximo, há perdão, é real, há vida, e há evidências disto. Aqui no nosso texto, então, José, como temos argumentado, tipifica Cristo, e ele envia provisões ao seu pai, ele envia evidências, eu estou vivo mesmo, é José mesmo. Veja que era difícil para acreditar nesta mensagem, né? Então nós, por exemplo, pregamos, Jesus vive, Jesus morreu, mas ressuscitou, e Jesus perdoa pecadores pela sua graça. As pessoas ouvem e é isso de ressuscitar, um morto, ressuscitar, e Deus se fez homem, e agora você me disse que ele foi morto e ressuscitou. Isso são coisas incríveis. Mas, irmãos, isto é assim, essa é a boa nova. Nós pregamos Cristo Jesus, e este é o Evangelho, e é possível salvação, reconciliação por meio de Jesus Cristo. Diante disso, ainda aplicações finais aqui para as nossas vidas. Meus irmãos, aqui no relato bíblico, no livro de Gênesis, e especialmente nesse relato patriarcal, a partir de Abraão, nós acompanhamos a aliança, o pacto com Abraão, e que Deus prometeu para Abraão fazer dele uma grande nação. Então, a igreja, a ideia de povo, de igreja, ela surge aqui, a partir do período patriarcal, especialmente. E veja que várias circunstâncias colocaram, então, a igreja em perigo. Aqui, no caso, a fome, então, imagine se a igreja pudesse ser destruída, como Cristo viria. Claro que sabemos, Deus é soberano, como argumentamos, mas essa tensão, então, é colocada aqui sobre a família da aliança, sobre a igreja. Esses anos de fome poderia, então, eliminar a pequena nação que estava a surgir ali naquele momento, e também o pecado poderia ter destruído a família do pacto, o próprio pecado, a rebelião dos irmãos de José, mas Deus usou tudo isso para preservar a igreja, o povo do pacto. Exaltou José, governador do Egito, lhe deu capacidade, sabedoria como administrador, para armazenar uma soma incontável de cereais, e isso revela o poder de Deus, como Deus, então, preparou todas estas coisas anteriormente, a preservação do seu povo, inclusive até aquelas nações inimigas também foram preservadas. Então há um decreto, há um propósito, há uma boa nova de que há um Deus que é soberano. O destino de todos está nas mãos de Deus. Das criaturas racionais, dos homens, sabemos também, os anjos também, o seu destino eterno. Há anjos eleitos, anjos não eleitos, que caíram na rebelião inicial que houve entre os anjos. Então, essa mesma situação da providência de Deus, do plano de Deus, da preservação preparada por Deus anteriormente, ela também ocorre no Evangelho, que nos é dado no Novo Testamento. Então,
como José disse aos seus irmãos: saibam disso, foi Deus que me enviou à frente de vocês. Para quê? Para preservar a igreja, para preservar a família da aliança. Nós somos o povo da aliança, nós somos o povo do pacto. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Deus vai preservar a sua igreja. Deus vai salvar os seus eleitos, os pecadores que Ele elegeu. A causa de Deus não pode ser destruída. E para isso Deus preparou meios para preservar a sua igreja. E o meio foi esse: vocês me venderem. Vós me vendestes para o Egito. E agora no Novo Testamento, irmãos, essa mensagem foi pregada no Evangelho. Quando os apóstolos, após a ascensão do nosso Senhor, pregaram o Evangelho para Israel a princípio. E como é que o Evangelho foi pregado a Israel? Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Vós me vendeste, José disse para os seus irmãos. Vós crucificastes a Cristo. E aí, este Cristo, Deus então revela pelo Evangelho, Deus o fez Senhor e Cristo. Como José foi feito governador e Senhor, Cristo foi feito Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais: que faremos? O único que pode nos salvar, nós o matamos. E agora, não podemos fazer nada e ficamos constrangidos. E que faremos, irmãos? E aí vem a notícia: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não há nada que o homem possa fazer. Deus chama o pecador ao arrependimento, à fé, que então se volte para o Senhor Jesus Cristo. Então há evangelho aqui, há um paralelo, há uma mensagem, uma boa nova. Deus preparou uma salvação e Deus usa o pecado e tudo então coopera para que esse plano se cumpra, inclusive o pecado daqueles que mataram a Cristo. E eu creio, muitos daqueles judeus se arrependeram, se converteram e foram unidos. E aqui temos o testemunho no livro de Atos, que muitos judeus que rejeitaram a Cristo, que o mataram, grandes pecadores que mataram o Senhor, disseram crucifica-o, foram salvos pela graça de Deus. Irmãos, que grande amor! Então nós vimos aí no verso 7 que Deus está cumprindo a sua promessa de haver uma sucessão em Israel, de fazer de Israel uma grande nação. Deus irá preservar a sua igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. No caso de José, ele foi enviado com esse propósito. No nosso caso, Jesus já veio para nos salvar. Jesus já reina. Assim como os irmãos de José se curvaram diante de José, todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo. Assim como José convidou a sua família para ir ao Egito, e era o único meio de serem salvos, Jesus convida o seu povo, os convoca para o novo céu e para a nova terra. Não há salvação, livramento neste mundo. Não há para onde ir. O que há é destruição, morte, miséria. Não há vida. E então a boa nova é: aquele que nós matamos com os nossos pecados é o nosso irmão, e ele já preparou tudo. Ele nos chama à comunhão com ele, ele nos chama para o novo céu e a nova terra. A boa nova chega então até nós pela pregação. Jesus foi morto por pecadores, seu sangue foi derramado para salvar seus inimigos, pecadores como você, como eu. E o que podemos fazer diante dessas coisas? Arrepender, nos arrepender, crer. Estas coisas são assim. Não há vida para os pecadores fora dele, não há mediador. Jesus, então, é maior do que José. Jesus, então, é aquele que nos livra, não apenas da fome desse mundo, não apenas da primeira morte, porque se Jesus não voltar antes, todos nós vamos morrer, passar pela morte, pela separação da alma do corpo. E Jesus não nos livra apenas da primeira morte, mas
da segunda morte, Jesus então nos preserva, nos dá vida. Jesus nos saciará eternamente. Quem comer dessa carne de Cristo terá vida, não terá fome. Quem beber, então, ele é quem também tem a água da vida, o seu sangue é a verdadeira bebida. Quem bebe do seu sangue, come da sua carne, tem vida. Então, Jesus é muito maior do que José, é uma boa nova, muito maior do que José. E Jesus, então, para ser quem ele é, claro, dentro do decreto de Deus, precisou vir, nascer de mulher, ser humilhado, ser rejeitado pela humanidade, pelos judeus, sofrer, ressuscitar. O nosso pecado matou o nosso Senhor na cruz do Calvário. E isso revela, irmãos, o amor de Deus para conosco. Então saiba disso, você então não deve se identificar como José nessa história. Você é o irmão como irmão de José. Você traiu Jesus. Você, com o seu pecado, se possível, aniquilaria Deus, mataria Deus. Isso não é possível, é claro, mas a iniquidade do teu coração, a inimizade que tu tem no teu coração contra Deus é esta. E Deus poderia te destruir eternamente com muita facilidade. E é o que tu mereces. Mas a boa nova é, Deus te deu o seu único filho. Você não é condenado por causa de Cristo, como os irmãos de José não foram condenados por causa de José. Mereciam, mas não foram condenados. Então, creia em Cristo, vá a Cristo, reconheça que você matou a Cristo com os teus pecados e receba de Cristo um coração regenerado, pronto a perdoar. Porque assim como você recebeu misericórdia, o Senhor te chama também a ser misericordioso com o teu irmão. Esse, irmãos, é o Evangelho. Esta é a boa nova, que estes que estão numa condição miserável agora são perdoados, são reconciliados, entram numa nova condição. José vive. Diga a Jacó, José vive. Nós pecamos contra o nosso irmão, mas o Senhor administrou todas essas coisas e José vive. Não há mais motivo para conflitos, foi a vontade de Deus para a preservação, para a alegria. Diga a Jacó, ele vive, meu pai. José vive. E Jacó podia dizer, e como é que eu vou saber disso? José vive. Está aqui a evidência, toda essa riqueza, jumentos carregados de riquezas, carruagens vieram do Egito, e toda aquela boa nova, irmãos, acompanhada daquelas evidências. Então, o Evangelho é este, ele está sendo pregado, Jesus vive, Jesus Cristo está vivo. Esteve morto, mas vive para o bem dos seus irmãos. Os seus irmãos o mataram, mas ele ressuscitou. Então, José aqui no nosso texto é como se fosse uma ressurreição. E muitos não creem em ressurreição, não creem na Bíblia. Esta doutrina da ressurreição ela é central no Evangelho. Jacó, ao receber a notícia, será que José está vivo? Será que Jesus Cristo está vivo? Sim, Jesus vive. Jesus reina. E então nós devemos pregar esta mensagem, este Evangelho. E quais são os sinais dessa ressurreição? O poder de Deus que opera através do Evangelho. Deus tem operado em toda a história, salvando grandes pecadores, reconciliando pecadores com Deus, preservando a sua igreja. Deus está operando isso, a igreja passa por martírios, perseguições, e a igreja continua a ser sustentada, a igreja avança no decorrer da história. O mundo se reúne contra a igreja, para destruir a igreja, Satanás, o mundo. Mas Deus preserva a sua igreja, Cristo, Ele preserva a sua igreja, o Senhor preserva a sua igreja. Não sabemos como, irmãos, mas sempre haverá livramento para o povo de Deus. No Antigo Testamento todo esse é o relato.
Esta é a notícia. Temos aqui, no caso de José, outro relato mais na frente, também no cativeiro babilônico, Daniel. Depois, mais na frente, também temos o caso de Esther, que fala de livramento. No Novo Testamento, a igreja perseguida, sempre haverá livramento da parte de Deus para a sua igreja, porque ao Senhor pertence a salvação. Que toda a glória seja dada a Ele na salvação de pecadores, que reconheçamos então, que amemos o Evangelho, que abracemos esse Evangelho e que possamos pregar, irmãos, esse Evangelho. Estamos aqui para isso. Nós estamos aqui por causa do Evangelho. Nós somos a igreja, o povo de Deus, nós somos chamados para isso. Você pode ser muitas coisas na sociedade, mas antes de tudo, você é um cristão e você está vivo por causa do Evangelho, fora disso a morte e miséria. Então nós estamos aqui por causa deste Evangelho. O Senhor nos chama a pregar este Evangelho. Aqueles como eu ministro oficialmente, mas você também, como crente, deve viver e pregar este Evangelho da graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê fé e cada dia mais nos apegar a estas graças de Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós te louvamos, te adoramos na tua presença, em poder ouvir o Evangelho a partir do Antigo Testamento, deste texto. Tantas referências, ó Deus, tudo o Senhor preparou para falar de Cristo, dos sofrimentos de Cristo, para que o teu povo, ó Deus, pudesse, através destes relatos, olhar para o Redentor. Ó Deus, nos dá olhos espirituais, envia o teu Espírito, convence os pecadores, quebranta os corações. Também, ó Deus, nos dá a experimentar as consequências da fé e do arrependimento. Ó Deus, dá à tua igreja ser um povo cheio da tua graça, de um coração gracioso e perdoador. Assim vem o teu reino sobre nós e que também pessoas ao nosso redor venham receber essa boa nova. Usa a igreja, os meios oficiais da igreja, as autoridades, os vocacionados para pregar publicamente, mas também, ó Deus, que esse Evangelho venha repercutir a partir de cada salvo, cada crente, que o Senhor use cada irmão na sua vocação, no seu ambiente de trabalho, na sua família, e que não apenas possa ser proclamado, mas também vivido este Evangelho, e que as pessoas venham ver evidências da graça, de que somos pecadores, sim, grandes pecadores, que foram salvos pela graça do Senhor, e que o Senhor, assim, possa chamar os teus e reunir a tua igreja, ó Deus, os teus eleitos. Preserva o teu povo, aviva a tua obra, abençoa, ó Deus, a pregação do Santo Evangelho. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.